Então, é do nosso jeito, é do seu jeito, é do jeito do SBT. Hoje é dia do professor e a edição traz uma homenagem aos educadores que, pelo segundo ano consecutivo, vivem essa data se desdobrando para garantir educação de qualidade em tempos de pandemia. Os nossos heróis da sala de aula serão celebrados aqui no nosso jornal. Polícia conclui inquérito sobre médico que foi armado cobrar pedido em pizzaria. Tatuzinho. Pois é, Malta, houve um acordo entre o dono da pizzaria e o médico. Antes, ele havia sido indiciado por porte ilegal de arma de fogo e também ameaça. Só que agora a Polícia Civil decidiu tirar a ameaça e ele foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Daqui a pouco, todos os detalhes. Malta. Obrigado, Tatu. A polêmica de Round 6, a série coreana que mistura brincadeiras infantis e violência. Aqui no DF, escolas enviaram alertas aos pais sobre o conteúdo sensível do seriado. A classificação indicativa é de 16 anos, mas é claro que muitos jovenzinhos já viram a série. Na sua casa, você deixa seus filhos verem Round 6 ou proíbe? Uma especialista em psicologia infantil nos ajuda com este tema. Polícia Militar do DF agora tem casal de cães para ajudar a localizar pessoas. Explica pra gente, Kátia Gomes. Além de localizar pessoas, esses cães também vão fazer o trabalho de procurar foragidos. É o Sherlock e a Fiona. Daqui a pouquinho eu mostro os dois aqui ao vivo no SBT Brasília. Combinado, Catinha. A edição desta sexta-feira está imperdível. Para não te pegar desprevenido, 11h47 estamos ao vivo. A gente vai fazer um rápido intervalo. É o tempo de você chamar sua família toda para sentar no sofá na frente da TV. Combinado? Nós voltamos já. Inclusive, a gente tem uma coisa para falar sobre o cartão gás, viu? O BRB vai prorrogar até o próximo dia 22, sexta-feira que vem, a entrega do cartão gás. No total, 38 agências do BRB estão atuando em horário estendido de 8 da manhã às 4 da tarde na distribuição dos cartões desde o final do mês passado. E agora, além da prorrogação no prazo de entrega, que como eu disse vai até 22, sexta-feira da semana que vem, o BRB vai manter o horário de atendimento ampliado para garantir que todos os beneficiários do programa sejam atendidos com tranquilidade. Até o início da tarde de ontem, 48.571 cartões já tinham sido entregues. Como ficou faltando 30% dos usuários buscarem o cartão, o GDF resolveu ampliar o período de distribuição. Então, atenção! Você que é beneficiário, que vai ganhar o cartão gás, antes de ir ao banco, acesse o portal do GDF, que aparece aí na tela para você, gdfsocial.brb.com.br, para confirmar o seu local de retirada. E aí você comparece à agência do BRB com seu documento oficial com foto. Gás que está cada dia mais caro, né? Família mais pobre sofre mais, porque não come fora de casa, come mais em casa, então tem que ligar o fogão toda hora. Sobre outra coisa que está subindo muito, combustível. Veja só, a Câmara dos Deputados aprovou aquela mudança no cálculo no ICMS, o imposto que os estados cobram sobre os combustíveis. Os governadores estão irados. Para especialistas, o projeto deve reduzir os preços no curto prazo. Tem sido um susto atrás do outro. O combustível está altíssimo e cada vez aumenta mais, né? Então, dói no bolso, né? O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados foi criado para tentar conter a velocidade dos reajustes no preço dos combustíveis. O valor é abastecido por vários fatores, como o preço do petróleo, os impostos federais, que são o PIS e a COFINS, e o imposto estadual, que é o ICMS, além das margens de lucro dos produtores, distribuidores e revendedores. Atualmente, o ICMS é cobrado num percentual do litro do combustível com base no preço médio dos últimos 15 dias. Pelo projeto de lei, a alíquota será calculada em cima do preço médio dos últimos 2 anos. É bom lembrar que cada estado cobra um percentual diferente. Este consultor do Centro Brasileiro de Infraestrutura explica por que o valor vai cair. Se você pegar um período de um dia, é muito mais difícil você ter uma média de preço mais homogênea do que 15 dias, e aí com 2 anos é mais fácil ainda.
Mas para ele será um alívio momentâneo. A gente teve 2 anos aí, um ano passado de preço baixo, outro ano de preço mais alto, mas na média a gente conseguiu ter um preço mais equilibrado. Mas e se o petróleo for a 120, a 100 dólares? Como é volátil, a gente não controla. Então você vai cair, pode cair no futuro, no mesmo problema de novo. A expectativa é uma redução de 8% no preço final da gasolina. Isso significa que neste posto aqui, por exemplo, o litro, que custa hoje R$ 6,04, deve passar a ser vendido a R$ 5,56, 48 centavos a menos. O valor do álcool deve cair em média 7% e o do diesel em torno de 4%. Mas antes, o projeto de lei tem que ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República. Na opinião deste advogado tributarista, o projeto fere a Constituição. Esse tributo é um tributo dos estados e a Constituição ela restringe a possibilidade da União interferir nos tributos dos estados. Pelos cálculos do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, os governos estaduais deixarão de arrecadar 24 bilhões de reais se a proposta virar lei. É possível que no Senado esse projeto de lei não seja aprovado. Se passar pelo Senado e sendo sancionado pelo presidente da República, ainda cabe aos estados questionar o assunto no Supremo Tribunal Federal. Falando no presidente da República, Jair Bolsonaro disse que está com vontade de privatizar a Petrobras. Bolsonaro também agradeceu o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, na aprovação desse projeto, que muda a cobrança do ICMS dos combustíveis. Diante da alta dos preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a privatização da Petrobras. A venda da estatal é uma das bandeiras do ministro Paulo Guedes desde o primeiro dia de governo. Bolsonaro sempre disse que não iria vender a empresa. A mudança de posição veio em entrevista a uma rádio evangélica de Pernambuco. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. A declaração do presidente foi dada um dia depois da Câmara aprovar o projeto que muda a forma de cobrança do ICMS, o Imposto Estadual sobre os Combustíveis. Depois da articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira, a proposta foi aprovada com ampla vantagem. Não é o projeto ideal, mas eu cumprimento o Arthur Lira porque ele conseguiu aprovar o que foi possível. O Planalto sabe que mesmo que a mudança de ICMS seja aprovada pelo Senado, ainda vai demorar para o consumidor final sentir a diferença no preço na bomba, ali na hora de abastecer. Por isso, Bolsonaro segue discutindo outras medidas que possam conter os sucessivos aumentos dos combustíveis. O presidente entende que a melhora da popularidade depende da capacidade do governo de agir para conter a inflação. Pesquisa divulgada pelo Poder Data mostra um recuo na desaprovação do governo Bolsonaro de 63% no final de setembro para 58%. Já os que aprovam o governo foram de 31% para 33%. 9% não sabem. A margem de erro é de 2 pontos. E o Palácio do Planalto continua trabalhando para destravar a sabatina de André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse esperar que os parlamentares ouçam Mendonça nas próximas semanas. Eu estou trabalhando por isso, essa é a minha intenção, que haja a sabatina, e eu acredito muito que ela será realizada. Falando aí no projeto do ICMS, o governador Ibanez Rocha não gostou nada dos parlamentares federais estarem discutindo o que fazer com esse imposto que é dos estados e do DF, né? E Ibanez deixou claro que essa briga vai parar no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvi-lo. É um projeto de diminuição do ICMS, é um projeto de penalização dos estados. Nós aqui reduzimos o ICMS para 25%, um parcelamento em 3 anos, fizemos a nossa parte, mas o que o Congresso está fazendo de forma inconstitucional, porque quem tem que reger a questão do ICMS são os estados e não a União, é uma afronta aos estados numa tentativa de burlar o que é a realidade, que é a Petrobras, que é uma empresa pública, uma empresa do povo brasileiro, que vem constantemente gerando aumentos do combustível e no gás de cozinha da população. Estão querendo transferir a responsabilidade para os estados, mas nós vamos barrar isso no Supremo Tribunal Federal.
O projeto que o governador se refere é o que ele sancionou essa semana e foi publicado no Diário Oficial de ontem, que reduz o ICMS em 1 ponto percentual por ano a partir do ano que vem, 2022. Ele prevê que essa redução escalonada do ICMS aconteça até 2024. Agora, um outro assunto da economia, mas que interessa especificamente aos servidores públicos. A Secretaria de Economia do DF anunciou que vai fazer o pagamento da terceira parcela do reajuste que foi prometido lá atrás, em 2015. O pagamento está previsto para abril do ano que vem. 200 mil funcionários ativos e inativos vão ser beneficiados de 35 carreiras. Não serão contemplados, por exemplo, funcionários da Força de Segurança, do PROCON, da Procuradoria-Geral do DF, auditores fiscais e defensores públicos. Segundo o secretário de Economia, André Clemente, o pedido para ajuste no orçamento vai ser enviado à Câmara Legislativa ainda neste mês e precisa ser aprovado pelos parlamentares distritais para acontecer efetivamente. Agora, saindo de economia, você lembra daquele incêndio na Chapada dos Veadeiros mês passado? Alguns turistas até tiveram que ser retirados do local? Pois é, as chamas atingiram 36 mil hectares. A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito e indiciou 4 pessoas. O fogo começou no dia 12 de setembro na região do Vale da Lua e durou cerca de 10 dias. Alguns turistas chegaram a ficar isolados. 36 mil hectares foram queimados, metade dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 4 pessoas foram indiciadas por crimes ambientais e incêndio qualificado. Um dos focos começou por imprudência no uso de materiais de construção em Alto Paraíso. Nos outros 2 casos, a polícia concluiu que foram crimes dolosos, numa estrada e numa fazenda na região do distrito de São Jorge. Ou seja, o fogo foi colocado de propósito. Dá para entender? Uma pessoa que ateia fogo da natureza intencionalmente? Inaceitável, né? E tem mais um ciclista morto aqui no DF. Dessa vez, um policial civil morreu atropelado enquanto andava de bicicleta na BR-080, perto de Braslândia. Quando chegaram ao local do acidente, os bombeiros encontraram a vítima de 58 anos, já inconsciente no asfalto, com traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória. Depois de 45 minutos de reanimação, José Maria Moreira Filho não resistiu. A motorista do carro prestou depoimento e foi liberada. A Polícia Civil emitiu uma nota de pesar sobre a morte do colega, que trabalhava na área administrativa da 17ª Delegacia em Taguatinga, a mesma DP que vai investigar o acidente. Os nossos sentimentos, viu, aos colegas de profissão e principalmente à família dele. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho, pode? Agora 12h02 ao vivo, a gente volta já, mas antes do break, a gente vê juntos a previsão do tempo. Vamos ver como é que tá o céu hoje. Ó, tem previsão de chuva e trovoadas ao longo do dia. Temperatura nesse momento 26 graus e a umidade relativa do ar 61%. Pela primeira vez desde a secura de Brasília, a gente está vendo uma umidade acima daquilo que a OMS recomenda como boa para a saúde. Eles falam acima de 60%. Aqui no DF quase nunca a gente tem, mas hoje tem. Abre a narina e respira com vontade, porque hoje o tempo tá bonito. A gente volta já. Estamos de volta, 12h05, ao vivo. Você sabe a forte chuva que atingiu boa parte do Distrito Federal ontem? Durante a tempestade, 4 bombeiros militares ficaram feridos durante um treinamento no setor policial. Os alunos se preparavam para a realização de uma prova quando a forte chuva atingiu a região. Os militares se abrigaram em uma tenda que se soltou e os atingiu em cheio. As coberturas eram fixadas ao chão com cabos de aço, mas a ventania foi tão forte que arrancou os abrigos do solo. 4 bombeiros ficaram feridos e uma delas era a instrutora do curso. Ela teve que ser encaminhada para o hospital com suspeita de traumatismo craniano, mas passa bem. Os outros militares também tiveram ferimentos no corpo e na cabeça. E está concluído o inquérito do caso do homem de 41 anos de idade, o médico que usou uma arma de fogo para ameaçar funcionários de uma pizzaria na 205 Sul. A gente mostrou bastante esse caso aqui no jornal, aconteceu no dia 26 de setembro, você lembra disso, né? O médico radiologista Tiago Zacariotto foi ouvido pelos policiais da 1ª Delegacia muitos dias depois. Depois da cena que a gente vê na TV, ele já tinha sido indiciado.
isso no começo do mês de outubro, por ameaça e porte ilegal de arma. Mas num acordo extrajudicial, o dono da pizzaria resolveu entrar em acordo com ele e retirar a queixa por ameaça. Então, quer dizer, agora ele responde pelo porte de arma, não podia estar portando a arma ali na pizzaria. O Paulo Vitor Tatuzinho está na delegacia e acompanha o desfecho dessa história. Tatu, agora com o inquérito concluído, permanece a questão só do porte ilegal de arma de fogo, né? Ele foi indiciado pelo quê, no fim das contas? Oi, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF e também no entorno. Pois é, esse caso nós acompanhamos de perto desde o início, quando as imagens de câmera de segurança mostram, né, o momento em que esse médico chega até a pizzaria na Asa Sul, ameaça o dono, ameaça funcionários e ali tem até apontando, né, coloca a arma no balcão da pizzaria. A polícia até então havia indiciado ele por porte ilegal de arma de fogo e também pela questão da ameaça, mas como você disse muito bem, houve um acordo entre o dono da pizzaria extrajudicial com o médico, essa questão da ameaça foi retirada e agora, de fato, o médico, após ser ouvido pela polícia, vai ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Para entendermos melhor toda essa história, viemos até a primeira delegacia aqui da Asa Sul falar com o delegado Maurício Acozili. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT. Como é que ficou essa história? Vocês ouviram o médico, em depoimento, o que esse médico disse para vocês? Exatamente, interrogamos ele, aí no interrogatório ele disse que a arma estaria desmuniciada, que ele não teria apontado a arma para o dono da pizzaria, que a arma estaria na calça, estaria escorregando e para evitar que a arma caísse no chão ele pegou e a colocou no balcão. E na sequência teria se arrependido deste ato e guardado a arma novamente. Em suma, o interrogatório dele foi nesse sentido. Agora, doutor, vocês tiveram, lógico, acesso às imagens, né, do circuito interno da pizzaria, que mostram toda a movimentação, o médico chegando agitado, conversando com o dono, ou seja, meio que alterado, com funcionários, e é nítido ali. Ele chegou a dizer alguma coisa sobre esse momento ali vamos dizer que ele estava exaltado? Ele disse que estava exaltado porque estava tendo alguns problemas pessoais, com uma obra dele que estaria em atraso, e que estaria estressado já por conta desse problema pretérito e que no dia teria perdido a cabeça, exaltado um pouco demais, mas que ele disse que não queria ter apontado essa arma para o dono da pizzaria. Ele chegou a falar, doutor, com vocês sobre essa questão do endereço, porque toda a confusão começou por conta de que ele não teria atualizado o endereço do app para a entrega dessas pizzas, né? Exatamente, que tinha se mudado há pouco tempo de residência e tinha esquecido de alterar o endereço no aplicativo de compras, de comida. E com esse equívoco dele, acabou que a pizzaria demorou para chegar na residência dele e, na verdade, não ia ser entregue nunca, já que o endereço estava errado. Doutor, com um inquérito mais aprofundado, ouvindo a parte, né, tanto o reclamante como a reclamada, como é que ficou? Vocês chegaram até então, era ameaça e porte legal. Houve um acordo também entre ambas as partes, né, o dono da pizzaria e esse médico, né? Exatamente. O crime de ameaça é um crime que depende da vontade da vítima em ver o autor processado criminalmente. O advogado dele e o advogado do autor entraram em um acordo extrajudicial. Ela então veio até a delegacia e retirou a queixa da ameaça, razão pela qual nós desindiciamos ele pela ameaça e ele vai responder apenas pelo porte ilegal de arma de fogo. Essa arma foi recolhida, passa por uma perícia? Como é que está essa questão, doutor? A arma foi apreendida, foi encaminhada até o Instituto Criminalística, onde vai ser apurado se essa arma é eficiente ou não para a prática de disparos, e assim que esse laudo for encaminhado à delegacia, o inquérito então será concluído e remetido ao Poder Judiciário. Inquérito concluído, então ele responde pela questão do porte, porque ele estava portando uma arma, né? Exatamente, porque apesar dele ter o registro dessa arma de fogo, ele só poderia portá-la no trajeto estande de tiro e residência dele. Entretanto, ele aportou indo a um restaurante num domingo à noite, ou seja, não poderia, nenhum estande estava aberto esse horário, logo praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo. Doutor, em casos como esse, que a gente viu aí o médico exaltado apontando a arma de fogo, a pessoa que se sente ameaçada, intimidada com uma arma, qual é o procedimento do cidadão de bem, por exemplo, que vê uma situação dessa? O procedimento é fazer como esse dono da pizzaria fez, tentar manter a calma, tentar se afastar da situação e para a situação finalizar do melhor jeito possível, a fim de evitar uma tragédia maior. Tá aí, Malta. O Maurício Acozili, delegado adjunto aqui da primeira DP, dando explicações sobre esse caso, após ouvir um médico, né? Antes, como a gente disse, o indiciamento era ameaça e porte legal, agora dessa vez, porte legal de arma de fogo, o médico deve responder. E como o doutor disse, arma apreendida irá passar por uma perícia para definir de fato realmente esse inquérito que já vai praticamente concluído desse médico ali na Asa Sul. Malta. Obrigado, Tatu. Agradeço aí ao delegado, mas permanece com a gente ao vivo aqui, só para eu te perguntar de um outro assunto. Só uma coisa, né, gente? Levar arma de fogo para cobrar pizza no estabelecimento comercial porque a obra estava atrasada, quer dizer, por favor, é um desequilibrado, né? Porque você ameaça
um empresário, os funcionários, num domingo à noite, todo mundo trabalhando para poder sustentar a família, aí sua pizza atrasa, até por culpa sua, porque seu endereço estava errado, você vai lá e cobra a pizza com uma arma de fogo? É inaceitável. Bom, vamos ver o que a justiça decide depois, né? Sobre a imputação do porte ilegal de arma de fogo. Para mim, desequilíbrio completo. Tatu, o Conselho Tutelar providenciou o enterro do bebê assassinado pela mãe na última segunda-feira, ali na Vila Telebrasília. A cerimônia aconteceu ontem, o local do sepultamento não foi divulgado. É um caso chocante, porque a mulher de 41 anos de idade, que não teve a identidade revelada pela polícia, sofreu uma hemorragia após o parto e segue em observação no Hospital de Base do Distrito Federal com escolta policial. O desequilíbrio e a frieza com que ela narrou os fatos aos policiais da primeira delegacia fizeram com que os investigadores pedissem ao Poder Judiciário que a mulher seja submetida a um exame psiquiátrico pelo IML. É para investigar se ela tem traços de psicopatia ou algum outro distúrbio, por exemplo, talvez tenha tido um surto causado por uma depressão pós-parto. Realmente, uma mãe fazer isso com o próprio filho recém-nascido é uma situação que foge da normalidade completamente, né? Os testes deverão ocorrer quando ela receber alta médica. A mulher que trabalha como diarista foi denunciada pela filha mais velha, de 21 anos de idade. Ela escondeu a gravidez de todos os familiares e amigos e um dos motivos que alegou para a polícia é que não tinha intenção de criar o filho e que não sabia a identidade do pai. Esse caso também está na primeira delegacia, onde o Tatu está com o delegado Maurício Iacozzi. Tatu, pergunte para ele, por gentileza, sobre a questão da frieza da mãe. Isso chocou até mesmo os investigadores, né? Com certeza, Malta. Vou fazer essa pergunta e repassar aqui para o delegado Maurício Iacozzi. Doutor, o Felipe Malta pergunta do estúdio, né, com relação a esse caso dessa ocorrência de infanticídio, a princípio. Vocês, ao colherem depoimento dessa mãe de 41 anos, ela demonstrou bastante frieza na hora que ela falou com vocês, né? Exatamente, ela narrou os fatos que tinha asfixiado o bebê recém-nascido, assim, com uma frieza muito grande, como se fosse algo corriqueiro. Disse também que escondeu a gravidez do restante de sua família, que não sabe quem é o pai da criança e que não queria ter esse bebê. Ou seja, os indícios estão a demonstrar que, na verdade, pode não ser um infanticídio, sim um homicídio qualificado, já que o depoimento dela está a indicar que ela já planejava matar essa criança anteriormente. Doutor, após ouvir a mulher, o depoimento dela, qual que é o procedimento agora? É a questão de psiquiatria? Como é que fica o trabalho da Polícia Civil? Agora nós vamos encaminhá-la ao IML para uma perícia psiquiátrica a fim de averiguar se quando ela matou essa criança ela estava ou não sob influência do estado puerperal. E isso é que vai definir se ela vai responder por infanticídio ou por homicídio qualificado. Agora, quem chegou a denunciar ela foi uma própria parente, uma filha, parece há mais de 21 anos, né? Exatamente. A filha, na verdade, chamou o socorro do bombeiro, né, que encaminhou ela ao hospital, e no hospital contaram o que tinha acontecido. Então eles entraram em contato com a delegacia, oportunidade da qual nossos agentes foram até lá e localizaram o corpo do recém-nascido na lixeira do banheiro da casa. Agora, doutor, ela prestou depoimento para vocês ainda no hospital, né? Ainda nessa situação a vida toda, ela alegou, disse o porquê que ela teria dado à luz a criança no banheiro, como é que foi o porquê? Ela estava escondendo de alguém realmente? Exatamente, ela disse que estava escondendo essa gravidez, já estava com mais de 9 meses de gravidez, quando então entrou em trabalho de parto, foi até o banheiro, teve a criança escondida, arrancou o cordão umbilical com as próprias mãos e depois asfixiou o bebê recém-nascido. Doutor, conforme o laudo do ML, do Instituto Médico Legal, dessa questão de psiquiatria, como é que fica agora o andamento desse procedimento investigativo? Então, dependendo do resultado do laudo, ou vai ser mantido o indiciamento por infanticídio, cuja pena é de 2 a 6 anos de reclusão, ou ela será indiciada por homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Ou seja, nós vamos aguardar esse laudo para verificar a imputação a ser realizada a ela. Malta, alguma pergunta a fazer para o delegado Maurício Iacozzi sobre esse caso aí? A princípio infanticídio, conforme acontecer pode ser homicídio. Alguma pergunta a dizer? Muito obrigado, Tatu. Acho que a gente esclareceu para o telespectador os detalhes dessa história muito triste, né, gente? Credo. Obrigado, Tatu, pelas informações e ao delegado pela presença no nosso jornal. E outro caso envolvendo mãe que matou o filho, a Justiça do Distrito Federal condenou a médica Juliana Pina de Araújo. Para você se lembrar desse caso, o crime aconteceu em 2018, na quadra 210 da Asa Sul. A Juliana estava sozinha em casa com o filho João Lucas de Pina Feitosa, de 3 anos de idade, quando desceu do apartamento atordoada, com alguns machucados pelo corpo, dizendo que teria matado a criança. Os moradores e o porteiro do prédio encontraram João Lucas desacordado e chamaram a polícia. O menino chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Os policiais também encontraram uma mamadeira e envelopes com remédio controlado dentro de uma lixeira. A suspeita é que a mãe tenha provocado uma overdose no menino.
Na época do crime, a família da médica contou que ela estava afastada do trabalho por motivo de depressão e que fazia tratamento com medicamentos controlados. Desde o dia em que cometeu o crime, Juliana permaneceu internada num hospital psiquiátrico. Na tarde de ontem, ela foi a júri popular e condenada a 20 anos de prisão em regime fechado. Mas o juiz concedeu o direito de que a médica continue internada em hospital psiquiátrico. Agora de manhã, um ato de um grupo de familiares de vítimas da Covid-19 colocou bandeiras brancas em frente ao Congresso Nacional para homenagear as mais de 600 mil vítimas da doença no Brasil. As informações com Gabriela Noronha. O ato, que começou às 7h30 da manhã, aqui em frente ao Congresso, é organizado pela Associação de Familiares de Vítimas de Covid-19. De acordo com a organização, foram fixadas 600 bandeiras brancas com o nome de pessoas que perderam a vida devido à pandemia. Para participar, familiares puderam mandar a identificação da vítima para a associação por e-mail. E o nome foi escrito, então, na bandeira. O Brasil atingiu a marca de 600 mil mortos por Covid-19 em 8 de outubro. Obrigado, Gabriela. Agora uma notícia boa sobre a vacinação aqui no Distrito Federal. Os profissionais da saúde que tomaram a segunda dose ou a dose única até o dia 15 de abril vão poder tomar a dose de reforço a partir de hoje. Para se vacinar, o profissional precisa apresentar o cartão de vacinação ou as informações do Conect SUS, além da identidade funcional que comprove que ele trabalha nessa área. Alguns trabalhadores poderão se imunizar nos próprios locais onde atuam, mas para os que não trabalham na rede pública de saúde, a lista com os postos já está disponível no site da Secretaria de Saúde, que é www.saude.df.gov.br. E ainda sobre vacinas, atenção! Amanhã, as crianças e os adolescentes aqui do Distrito Federal vão poder colocar a caderneta de vacinação em dia. Será que eu posso também? Eu vou num posto de saúde ver que vacina que eu posso tomar. A Secretaria de Saúde vai promover o dia D da campanha nacional de multivacinação. Serão 76 postos funcionando de 8 da manhã até 5 da tarde. Os locais de amanhã, pessoal, também podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde, que a gente já disse, é saude.df.gov.br. E dois grandes e muito fofos aliados se juntam às forças de segurança do Distrito Federal. Você sabe do que eu tô falando? Calma aí, eu vou deixar a Kátia Gomes, que está ao vivo com a gente, explicar. Kátia, que reforço é esse? Onde você está? É com você, amiga. Boa tarde. Oi, malta, boa tarde. Daqui a pouquinho eu mostro esse reforço. Eu estou aqui no BP Cães, porque hoje foi um dia de festa. Alguns animais se aposentaram, como, por exemplo, o Corádio, não é isso mesmo? O nome difícil, mas eu decorei. Esse é o Corádio. Ele trabalhou 7 anos para a Polícia Militar, fez um trabalho excepcional, né? Encontrou muitas drogas, não foi isso mesmo? Foi um animal, assim, excelente. Sem dúvida, trabalhou muito aí para ajudar a colocar muito bandido na cadeia. Bom, com a aposentadoria dele e de outros cães, olha só o que o BP Cães ganhou. Sabe o Pluto? Você lembra do desenho, o cachorro? Pois é, esse aqui é o Sherlock e essa daqui, a irmã, é a Fiona. Eles têm apenas 10 meses, eles acabaram de chegar aqui no BP Cães e agora eles vão passar por um treinamento. Só depois desse treinamento é que eles vão conseguir fazer o trabalho de localização de pessoas desaparecidas e também de foragidos. Eu vou conversar agora com o Major Reis para falar sobre esses dois animais que acabaram de chegar. Eles então ainda precisam passar por um treinamento, mas essa raça é uma raça muito inteligente, com um olfato muito apurado. Eles têm um diferencial, vão ajudar aqui no BP Cães? Sim, exatamente. Essa raça é a Bloodhound. Ele é um cão que nasceu para fazer trilha, para caçar. Então nós vamos usá-los para a busca de pessoas perdidas e desaparecidas. Então esses cães estão com 10 meses de idade. Provavelmente devem ficar no treinamento em média entre 8 e 10 meses, para a partir daí eles poderem já trabalhar com essa função de detecção de odor específico. Aqui vocês tinham outros cães que já faziam esse serviço ou não? É novidade? Sim. Na Operação Lázaro nós já tínhamos 6 cães, pastor belga de Malinois, pastor alemão e um Rottweiler que já fazia esse trabalho. Então agora com a chegada dos Bloodhounds vamos reforçar esse trabalho, que o Bloodhound tem uma característica um pouco mais... um pouco melhor que os pastores alemães, né?
eles são mais fortes, são mais resistentes e melhor para essa atividade. Ô Malta, eu queria até fazer uma simulação com eles encontrando alguma coisa, mas eles acabaram de chegar, ainda não passaram por treinamento, mas depois a gente volta aqui para mostrar esses animais em ação. Mas eu acho que é importante a gente falar de outro assunto também, porque agora a Polícia Militar vai treinar também animais de abrigo, não é isso? Nós estamos agora com o 37º curso de operacional de sinotecnia, que é o curso de adestramento de cães, e nesse curso nós vamos inovar e pegamos 10 cães de um abrigo, vamos adestrar esses 10 cães e após o curso vamos fazer uma feira de adoção, onde queremos que a comunidade leve esses cães para casa para dar uma vida digna para eles, né? Porque eles são cães sofridos, a gente tem visto que durante os treinamentos que eles têm cães com bastante medo, por conta do tanto de maus tratos que eles já sofreram durante toda a vida, né? Ah, que bacana. Olha, Malta, que legal. Imagina você levar para casa um animal já treinado pela Polícia Militar. Então essas são as novidades, viu? Em breve esses animais já estarão prontos para adoção. E agora também contando aqui, olha, com a Fiona, essa daqui, e o irmão, que é o Sherlock. Serão os 2 novos cães aqui da Polícia Militar, né, do BP Cães, que vão ajudar aí nesse trabalho, né? A característica desses animais, a diferença, né, entre eles e outros animais é que eles conseguem localizar odor específico. Então, no momento em que eles derem algum objeto para ele, ele vai encontrar exatamente aquela pessoa que está desaparecida. Os outros cães, às vezes, eles se confundem com o cheiro de outras pessoas, mas esses não, esses são bem espertos, viu? Eu volto com você. Ô, Catinho, você não tem medo não, né, de encostar no cachorro? Gente, não sei se vocês estavam com a gente ao vivo, mas no dia de São Francisco de Assis teve missa para abençoar os cachorros, aí o padre chegou perto de um cachorrinho que estava sendo abençoado, essa aqui foi colocar a mão nele, quase que perdeu a mão, o nosso microfone e todo o resto. Você lembra disso, Kátia? Quase virou meme na internet? Lembro. Aprendi uma dica, eu acabei de aprender. Você deixa o cachorro cheirar você primeiro, aí depois você faz carinho. Porque eu fiz isso agora aqui com aquele pequenininho ali, aí o sargento falou, olha, cuidado, viu? Porque se você fizer isso, ele pode virar e abocanhar a sua mão. Aí eu falei, então tá, agora eu aprendi, eu não chego mais assim de surpresa, não. Eu faço amizade primeiro, mas aqui todos esses são bem mansos, viu? E que legal essa iniciativa, né, gente? Treinar os cachorrinhos dos abrigos. Quem sabe isso serve de estímulo para que você que está em casa, pensando em ter um amiguinho de 4 patas junto com você, não prefira um que quer ser adotado, já vai chegar aí na sua casa treinado, adestrado, todo obediente da Polícia Militar. Muito bom. Obrigado, Kátia, pelas informações. Bom trabalho. Agradeça, por gentileza, aos militares que estiveram com a gente ao vivo na edição de hoje. Valeu! Muito bem, agora a gente tem uma notícia muito triste, mas que serve de alerta para a gente tomar cuidado com as crianças. Uma menina de 2 anos de idade morreu depois de cair do carro num acidente no Riacho Fundo 1 hoje de manhã. De acordo com o depoimento do avô, a criança estava dentro do carro estacionado. Mas quando a avó abriu a porta, a menina se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça no asfalto. Meu Deus, que fatalidade terrível! Um bombeiro que passava pelo local viu o acidente e levou a criança para o quartel. A equipe socorrista tentou manobras de reanimação por quase 1 hora, mas essa criança não resistiu. A polícia investiga o caso e aqui a gente se solidariza com essa família que está vivendo uma sexta-feira muito difícil. Agora uma outra história para você acompanhar com a gente. Uma mãe com um garoto tirou um garoto de 6 meses, aliás, desculpa, deixa eu começar de novo. Uma mãe tirou um garoto de 6 anos da escola porque ele sofria com as brincadeiras dos colegas porque é estrábico. Brincadeira não, né, gente? Bullying. Esse menino aguarda há meses por uma cirurgia na rede pública. O Eduardo Pires, de apenas 6 anos de idade, foi diagnosticado com estrabismo aos 2. Na verdade, quando ele nasceu, a gente já percebia no olhinho dele, que ele já percebia que o olho dele mexia. Aí só que com 2 anos que foi mesmo que ele fez a consulta no agarrão para poder ter certeza mesmo que ele precisava de usar óculos. A mãe Érica conta que por conta do estrabismo, a criança vem tendo muita dificuldade para enxergar. Para brincar mesmo, ele tinha que deitar no chão para poder enxergar o carrinho. Para assistir televisão, ele tem que sentar na frente, ficar bem perto, um celular praticamente no rosto. Eles já peregrinaram nos hospitais da criança, HMIB, Agarram e Unidade Básica de Saúde. Falaram pra gente retornar depois de 1 ano para poder estar fazendo de novo a avaliação do olho dele,
Só que a gente nunca conseguiu voltar para fazer. A gente nunca conseguiu remarcar, porque diz que está na lista de espera ele até hoje. Aqui em minhas mãos são vários relatórios médicos dizendo que o pequeno Eduardo, de 6 aninhos, precisa fazer de forma urgente a cirurgia. A cirurgia nos olhos com relação ao estrabismo. E veja só a situação. A mãe, Érica, teme o pior, porque a criança hoje, por exemplo, para brincar, ela tem que fazer desse jeito. Agachar no chão para ver se consegue enxergar direito os carrinhos. Segundo dados da Secretaria de Saúde, mais de 3.200 pessoas esperam por cirurgias oftalmológicas e de estrabismo, apenas 4. Esse oftalmologista explica o que é estrabismo e o que a doença pode causar. O grande problema relacionado ao estrabismo é que o olho torto, ele não vai se desenvolver igual ao olho que não é torto. O cérebro na criança, ele tem a capacidade de suprimir a imagem do olho torto, e o olho bom, o olho que não é torto, enxerga, e o olho que é torto ele não vai enxergar. Érica diz que até tirou o filho da escola. Preocupada com o futuro, ela só quer uma cirurgia para que ele volte a enxergar perfeitamente. Os meninos não gostavam de brincar com ele, porque fala assim que ele não enxergava. E ele fala, mãe, por que as pessoas falam isso comigo? Porque eu não enxergo. Isso dói. A gente entrou em contato com a mãe e o menino continua aguardando a cirurgia. A nossa produção, ela disse que depois de esperar muito, conseguiu um encaminhamento para o hospital da criança. Essa consulta seria para o dia 8 de outubro, mas agora foi remarcada para 12 de novembro. Enquanto isso, o Pedro aguarda, sem saber se vai chegar a consulta enxergando. Já a Secretaria de Saúde não deu retorno para a nossa produção. Pessoal, mudando de assunto, uma série de televisão disponibilizada numa plataforma de streaming está causando polêmica e gerando preocupação nas famílias. Escolas de todo o país, algumas aqui do Distrito Federal, enviaram alertas aos pais e mães sobre o conteúdo violento de Round 6. A trama mistura brincadeiras de crianças com uma verdadeira matança generalizada. Então, ao vivo aqui no estúdio, a gente recebe Ciomara Schneider, que é doutora em psicologia e professora do CEUB. Ciomara, a classificação indicativa é de 16 anos. Muitas vezes, para novela, para filme, para tudo, a gente ignora isso. Mas nesse caso, com o conteúdo que o Round 6 traz, a senhora acha que pais e mães devem mesmo proibir as crianças de assistir? Muito boa tarde e obrigado por ter vindo. Boa tarde. Bom, essa questão de proibir é um tanto complexa, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, proibir pura e simplesmente, depois que a criança já teve notícias da série, que todos os colegas da escola assistiram, vai se tornar uma tarefa árdua e pode gerar alguns conflitos ali dentro de casa. O que os pais que já monitoram o que os filhos assistem, claro que eles vão já ter uma outra negociação com a criança, né? Então, quando se os pais já não têm esse costume de negociar com a criança a idade, né, a censura dos programas que as crianças assistem, então a proibição pura não vai surtir efeito, porque ela vai achar algum lugar para assistir, uma forma de assistir. Então, o que os pais têm que fazer mesmo é eles também assistirem, junto com a criança de preferência, e depois conversar sobre isso. O que dá para entender daquilo que está sendo visto, né? Diferenciar a realidade da ficção. Isso é o passo mais importante do que simplesmente proibir, porque aí vai tornar o assunto ainda mais interessante. Até porque a gente ouviu relatos, Ciomara, de, por exemplo, pais e mães que assistem essa série e aí depois descobrem, ficam chocados, falam, nossa, violento, não vou deixar meu filho assistir. Quando vê, a criança já assistiu mesmo antes do pai e da mãe descobrir a série, né? Então precisa realmente conversar sobre o conteúdo? Sim, exatamente. E aí ter essa conversa, né? E mostrando, conforme os pais estão entendendo também o que eles estão vendo lá, né? Porque nem todo mundo vai perceber, digamos assim, a visão crítica que a série tenta passar. Mas, assim, conversar sobre esse assunto, né? De que não se pode banalizar a violência, de que a realidade é muito diferente e tal, né?
e mostrar esse limite entre brincadeira e os processos de violência. Eu peço que a senhora continue com a gente para assistir uma reportagem. A série virou uma febre e, como eu disse agora há pouco, tem escola até aqui do Distrito Federal que decidiu fazer um alerta para pais e mães. A repórter Vitória Mello foi até lá entender o que estava acontecendo. Brincadeiras infantis num jogo em que adultos lutam para sobreviver. A série Round 6 está na lista de maiores sucessos da história do streaming. Aparece em primeiro lugar em visualizações. Audiência que vem sendo acompanhada também de polêmicas. Isso porque parte do público infantil, ignorando a censura de 16 anos, tem sido atraída pela série que mistura elementos aparentemente inocentes com cenas de traição e homicídio. Karine diz que ficou surpresa quando o filho dela, de 7 anos, pediu de presente de Dia das Crianças uma fantasia usada por personagens da série. Eu não sabia muito bem do que se tratava naquele momento. E aí resolvi, por curiosidade, dar uma pesquisada, fiquei meio assustada. E aí perguntei para ele, antes de comprar qualquer coisa, o que ele achava, sobre aquilo. Ele, é uma série. Ele disse que nunca tinha assistido porque era de crianças maiores. E eu falei assim, mas o que você acha dessa série? O que você sabe sobre essa série? E ele é muito violenta. O assunto veio parar na escola. Com a grande repercussão entre crianças e adolescentes, a coordenação desta instituição de ensino enviou um comunicado alertando aos responsáveis sobre o conteúdo impróprio para menores de 16 anos. No documento, a direção reforça que o motivo da classificação é o imenso repertório de mortes, agressões, violências e atrocidades presentes na obra, principalmente porque estão associadas a temas infantis, como jogos e brincadeiras, o que seduz os mais jovens. Para a gente, enquanto instituição de ensino, isso é muito grave. A gente já sabe que a saúde mental das crianças, dos adolescentes já está fragilizada em função da pandemia, e assistir um conteúdo como esse, sem uma mediação de uma pessoa que tenha um suporte, que tenha condições de conduzir essa mediação, pode tornar algo que não só de conhecimento, mas pode ser algo traumático também. Esse psiquiatra avalia que toda essa polêmica pode ser útil para um bom diálogo entre pais, mães e os filhos. É possível que esses programas ou esses conteúdos possam disparar conversas muito valiosas dos pais com seus filhos, que envolvem assuntos muito diversos, como violência, respeito ao outro, tolerância. São tantos assuntos que podem emergir desses conteúdos, desde que eles sejam consumidos de forma compartilhada. E é justamente do diálogo que muitas vezes os pais e mães acabam tentando fugir, quando o assunto é complicado. Mas, Xiomara, você me contou que esse assunto chegou para você com os pacientes na sua clínica. Que tipo de preocupação pais e mães e até seus pacientes menores têm levado sobre Round 6? Eu fiquei aqui pensando, será que é um pouco mais delicado misturar a temática de brincadeira infantil com violência? Porque uma coisa é a gente assistir uma série violenta que trata de crime e coloca ali aquela agressão, aquela matança num lugar muito específico, distante da nossa realidade. Outra coisa, penso eu, é você trazer a morte, o assassinato, a agressão para dentro de um contexto de brincadeira que talvez leve a criança a não entender qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Então, pois é, isso apareceu da seguinte forma. Primeiro, assim, alguns adolescentes já que assistiram, mas do início da adolescência, 12, 13 anos, vieram assim, já com uma visão, de certa forma, crítica. Por quê? Porque já tinham conversado com os pais. Tem alguns pais que estão ligados, já monitoram que os filhos assistem e conversam sobre isso. A garota chegou já colocando uma visão crítica, da série em si e tal, o que simboliza todo esse contexto lá e diferenciando do nosso contexto também e da realidade. Alguns pais foram surpreendidos com os filhos já tendo assistido a série sem que eles soubessem. Então, a minha orientação é sempre essa também, que os pais possam conversar sobre isso. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar, não é só essa série em si, ela não é a primeira e nem vai ser a última com conteúdo violento e que as crianças vão ter acesso.
A gente teve videogame de violência barata, assim, banal, né? Há uns anos atrás. A gente tem outras séries desses... agora esqueci como é que é o nome dos desenhos japoneses, tal, que as crianças gostam, né? Então, eles trazem muitas vezes conteúdo muito violento também, até às vezes mais do que esse. Então, não é a primeira vez. Então, os pais precisam estar antenados, né? E às vezes sentar junto com a criança lá no sofazinho, assistir e aí depois conversar sobre isso, né? Porque assim, o que vai realmente afetar a questão da criança é o comportamento dos pais, eles são a referência. A série pode vir a corroborar um comportamento agressivo que a criança já presencia, né? Então, por isso que esse diálogo, essa conversa e tal, é bastante importante. Um detalhe, eu não sei se eu posso falar agora, é que, assim, essas brincadeiras que aparecem lá na série são o que a gente chama de brincadeiras de psicomotricidade. São brincadeiras importantes para o desenvolvimento da criança, né? Porque ela vai desenvolver coordenação motora, habilidades de noção de espaço, de tempo e tal. São brincadeiras que a gente até gostaria de resgatar para as crianças que estão muito no eletrônico, né? Só que o que acontece? Veio, né, com a série que é, né, de conteúdo violento. Então, assim, meio que estragou um pouco essas brincadeiras, né? Mas, assim, eu acho que a gente não deve levar, assim, isso tanto só pelo lado trágico, mas pela oportunidade que os pais podem ter e a escola também, porque os professores também podem fazer esse diálogo com os alunos e conversar sobre isso. Quem sabe a gente não pode fazer desse limão uma limonada, porque se a gente está querendo resgatar as crianças desse mundo do eletrônico para brincadeiras mais antigas, que eram tão saudáveis, que estimulam a socialização, mas a gente está vendo isso num resgate de violência, é bom que a gente traga a brincadeira e com conversa entre pais e filhos, separe uma coisa da outra, tira o tabu, né, sobre a questão, estimula o diálogo e consegue esclarecer o que pode, o que não pode, qual é o limite da força e de tudo aquilo que pode passar do limite da brincadeira e virar uma agressão. Deixa eu aproveitar que a senhora está aqui, a senhora mencionou, essa não vai ser nem a primeira nem a última série. Aqui a gente está falando de violência, mas muitas vezes os pais se deparam com crianças de 12, 13, aí é pré-adolescente, mas eu estou chamando de criança, assistindo conteúdo adulto e ficam na dúvida sobre o que fazer. E nesse caso, quando a gente vê conteúdo muitas vezes pornográfico, que está aparecendo uma sexualidade num nível que não deveria estar assistindo, como é que pai e mãe têm que agir? Então, acho que, e aí tanto falar sobre a sexualidade, né, é também um assunto tabu, né, e da mesma forma isso tem que ser conversado e dialogado da forma mais natural possível, né, porque assim, digamos assim, que as consequências ou as sequelas que podem ficar da criança assistir conteúdos inadequados para a idade dela é que ela pode, eu não digo desenvolver um trauma, mas ela pode ficar meio que, sabe, muito ligada a esses temas, ela pode ficar depois sonhando com isso, ela pode ficar colocando essas questões nas brincadeiras dela, porque o lúdico para a criança, a brincadeira, ela vai usar para ela entender o mundo do adulto. Né? Então, se ela está vendo conteúdos inadequados para a faixa de idade dela, que ela não tem ainda uma compreensão, nem a possibilidade de compreender, ela vai botar aquilo na brincadeira. Então, se ela está vendo conteúdos, digamos assim, como você falou, né, de sexualidade, ela vai colocar isso nas brincadeiras dela também. Então, assim, da mesma forma, a criança precisa de esclarecimento e ela precisa de esclarecimentos que ela possa entender, ou seja, dentro do nível da linguagem dela, né, e que seja conversado de uma forma, assim, aberta e dando o alerta de que calma aí, mais tarde você vai poder entender certas coisas, né? E oferecer a troca, oferecer outras opções de atividades no lugar daquela que a criança está vendo. Excelente. Acho que resumindo, a gente tem que estimular, por mais que sejam constrangedores e evidentemente difícil de abordar certos temas, é estimular o diálogo, né? Pai e mãe sentado num sofá e de forma tranquila e serena conversar com essa criança que está aprendendo o que é o mundo e o que são os temas do mundo. Então são os pais que têm que apresentar esse conteúdo para elas, né? Exatamente. Então, a gente tem todo esse problema de ter uma riqueza muito grande de opções de programa de televisão, né? Não só na televisão, como no celular, na internet, assim, né? De uma forma geral.
E não tem como brecar isso, não tem como todas as vezes fazer a proibição ou tal, né? Então o negócio é ter mais abertura para o diálogo, né? Não achar que os filhos estão fazendo tudo assim, certinho, como o pai tinha orientado. Então, não, todo dia conversar, todo dia observar o que eles estão assistindo, né? Se oferecer para assistir junto o programa, né? E se não der tempo de assistir junto, assista em outro horário, então, mas assim, para poder conversar com o filho sobre aquilo. Porque a criança não vai querer ficar em casa escutando o sermão dos pais. Mas se, por exemplo, na hora que estão lá, ou na hora do almoço, ou num outro momento que vão conversar, se o pai perguntar, e aí, o que você achou da série tal? E do episódio tal? A criança vai levar até um susto, mas ele vai estar falando de um assunto que interessa a criança, e aí o pai pega o gancho, o pai e a mãe, né, pegam o gancho para falar, né, dessa distinção entre ficção, realidade, o que é o simbolismo, por exemplo, da morte, né, para os orientais, que é muito diferente do que é para a nossa cultura, entendeu? Então, assim, diálogo sempre, abertura para uma conversa e escutar o que a criança tem a dizer também, pedir a opinião da criança. O que você achou disso? Porque aí você vai ver como que aquilo está afetando a criança. Perfeito, diálogo sempre. Quando a gente fala aqui de crime de stalking, quase sempre as vítimas são mulheres, mas em 15% dos casos são os homens que são perseguidos por elas. Eu endeusava aquela pessoa, sabe? Eu não tinha consciência de mim, de pessoa. Foram 29 anos de um relacionamento marcado por traições e humilhações. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, diz que sabia que vivia um casamento tóxico, mas não conseguia pôr um fim. O amor se transformou em obsessão. Vigiava sempre a carteira dele e quando chegava tarde era briga, sabe? Brigas de gritos. O casal chegou a ficar separado por 1 ano. A questão era uma dependência emocional que eu tinha. Eu ligava, sabe? Às vezes, teve uma vez que eu fui no local que ele falou que estava, aí eu fui lá para verificar se ele estava mesmo. Quando reataram, foram mais 15 anos de sofrimento. E ela só conseguiu superar o relacionamento com o ex-marido quando se juntou ao Mulheres que Amam Demais Anônimas, um grupo onde as vítimas de sentimento possessivo compartilham histórias de vida. Mudou relativamente tudo na minha vida. Eu da dependência emocional, eu fui tomando consciência de mim mesma. A questão de dependência econômica, eu vi que eu sobrevivia com o que eu ganhava e fui tomando consciência que eu não mudo ninguém, que eu posso mudar a mim mesma. Nem sempre os relacionamentos terminam assim. No início de agosto, uma mulher quebrou a clínica do ex-namorado e deixou um prejuízo de R$200 mil. Segundo as investigações, a autora e a vítima namoraram por cerca de 3 anos e se separaram há 7 meses. Outro caso de grande repercussão é de uma policial civil que foi presa depois de invadir a corregedoria da polícia enquanto um ex-namorado prestava depoimento contra ela. A mulher colocou um GPS no carro do homem para segui-lo, usava perucas e chapéu como disfarce. Ainda forjou uma gravidez. Na ficha da agente, existem outras ocorrências. Um ex-namorado disse que recebeu 98 ligações da policial e foi ameaçado diversas vezes. Inclusive, chegou a ficar em cárcere privado por 8 horas. No ano de 2019, a agente foi detida por descaso após xingar policiais militares. No mesmo ano, foi denunciada pelo Ministério Público do DF após acusar falsamente um ex por estupro. A mulher quase acabou com a carreira dele. A vítima conta que também sofria ameaças. Ela disse que ia acabar com a minha vida e da minha família com uma arma na mão. Então ela utilizou dessa função dela de policial e pelo fato dela ter muitas armas na casa dela para causar o terror na minha vida. Eu sei de mais 6 homens que foram vítimas dela. A policial está afastada por tempo indeterminado por problemas psicológicos e teve a arma oficial recolhida.
Outros revólveres da agente não foram encontrados. Ela continua no presídio feminino. E se ela for solta pela justiça, certamente ela vai matar alguém. Porque ela não tem medo de nada e nem de ninguém. Dados da Polícia Civil do DF mostram que 15% das vítimas de stalking são homens. E a maioria tem entre 34 e 37 anos de idade, o que corresponde a 22,9%. O crime de stalking é definido como perseguir alguém repetidamente, por qualquer meio, invadindo ou perturbando a liberdade da pessoa. A pena pode ser de 6 meses a 2 anos. Estudos comprovam, inclusive, uma diferença entre o perfil do perseguidor e o perfil da perseguidora. Homens que perseguem mulheres podem ser homens que são conhecidos da mulher ou não. Já os homens são vítimas, na grande maioria, de mulheres com as quais eles já tiveram algum tipo de contato. Um contato casual ou um relacionamento de mais tempo. Para a psicóloga, os dois, tanto vítima como perseguidor, precisam pedir socorro. É preciso reconhecer para você qual é o limite deste contato saudável e qual é o limite dessa busca de contato que passa realmente a ser excessiva ou que passa a ser obsessiva. Por isso, essa busca por essa ajuda psicológica e essa ajuda até mesmo judicial, se for necessário, é muito importante. O Riacho Fundo 2 abriga hoje a maior unidade básica de saúde do Brasil. E mais, o projeto de construção da unidade foi baseado no modelo de reaproveitamento da luz do sol e da água da chuva. A luz do sol está por todo lado. Com a claridade, as lâmpadas passam a maior parte do tempo assim, de enfeite, das 7 da manhã até as 5 da tarde, horário de atendimento na unidade básica de saúde do Riacho Fundo 2. Você não tem a utilização de lâmpadas de energia elétrica a todo instante. Principalmente na parte diurna, ela quase não se torna necessária. A UBS tem 3 jardins como este aqui, onde acontece a captação da água da chuva, que ao escorrer do telhado vai direto para calhas. Essa água é acumulada em um tanque subterrâneo, com capacidade para 150 mil litros. Cada gota é reaproveitada e, depois de bombeada, serve para irrigar os jardins e para refrescar os consultórios sem a necessidade de ar-condicionado. Obra com 2.143 metros quadrados de área construída, a UBS tem 3 blocos e capacidade para atender 30 mil pessoas. Os serviços incluem médicos de família, dentistas, nutricionistas, assistentes sociais e outros. Na opinião da doutora Patrícia, a nova unidade nem se compara com a antiga, que abrigava a UBS em uma casa alugada. Está bem mais confortável, ficou bem mais profissional, que na outra UBS era uma casa, né? A gente precisa mais ficar dividindo consultório com ninguém. Projeto arquitetônico que chamou a atenção de uma conceituada revista de arquitetura. Ele foi fruto de um concurso público em 2016. A questão sustentabilidade acabou sendo o critério usado pela banca julgadora para escolher o vencedor. O responsável pela iniciativa explica que a ideia era proporcionar um ambiente confortável e humanizado para os pacientes. O que a gente imaginou foi criar a melhor qualidade ambiental possível, tanto para as equipes que trabalham dentro do UBS, como para a população de modo geral. Pelo visto, deu certo. Quem visita a unidade de saúde elogia a infraestrutura. Ficou mais espaçoso, né? As salas, né, para os médicos, mais confortável. Eu fiquei encantado. Cheguei em casa comentando com as meninas, porque na outra casa, né, era tudo pequenininho, todo mundo ali junto, né? E aqui é confortável. Agora é torcer para que a UBS 5 do Riacho Fundo 2 sirva de modelo para novas construções. Por isso tudo, ela pode servir como modelo para as outras UBS da região. E hoje, 15 de outubro, é dia dos professores. O que seria de nós, né, se não fossem eles? Uma profissão que sempre fez muita diferença na sociedade e que depois da pandemia se mostrou mesmo essencial. A gente preparou uma matéria especial em homenagem a eles, os educadores. Nós, pais, avós, estamos fazendo os papéis do professor em casa. Eu tô enlouquecendo. Essas crianças precisam voltar para a escola urgente, pelo amor de Deus.
Essa foi a sensação de muitas famílias, inclusive a da Ana Clara. Os pais dela precisaram adaptar a casa para as aulas online. Fizemos uma escrivaninha nova, mudamos o quarto para ficar mais atraente, para ela conseguir se adaptar e assistir às aulas da melhor forma. Eita pandemia que fez coisas, minha gente. E com as aulas online, a adaptação teve que ser muito rápida. E muitos pais mudaram de função, viu? No caso da Karina, que é a mãe da Ana Clara, ela até é formada em pedagogia, mas nunca exerceu a profissão, nunca atuou em sala de aula, mas de repente virou professora. E da própria filha. Foi um desafio. A gente tinha que acompanhar a aula, pós-aula, a gente tinha que ajudar ela a fazer as atividades e também convencê-la a participar das aulas online. O ambiente escolar, professores em sala de aula, ensinando, auxiliando os alunos nas atividades. Desesperados com a tarefa de ensinar em casa, teve mãe e pai fazendo contagem regressiva para o retorno presencial das aulas. É muito difícil, a gente tem que voltar a estudar para acompanhar os filhos e voltar a buscar as tecnologias para entender o que estava acontecendo na frente do computador. Eu não sei ensinar, é muito difícil realmente conseguir fazer isso. E pouco tempo também. Várias vezes a gente teve que ser parceiros também dos pais, ajudá-los a ajudar os filhos em casa. Quem foi aluno dos próprios pais também estranhou a rotina de acompanhar os estudos por meio da tela do computador. Eu não colocava uniforme, porque eu não dou certo com essa coisa de uniforme em casa, né? Mas eu também não ia de pijama pra frente da aula. Eu escovava o dente, arrumava o cabelo assim, sabe? Colocava uma armadinha. Então, eu também não ia todo largado. A minha mãe, ela sempre tenta com muita calma, só que às vezes é complicado, então acaba saindo. Saindo um tipo o quê? Não gritando, tipo, presta atenção, Vitor, volta pra aula, Vitor, acorda. E diante de todo o esforço, não faltaram pais e familiares relatando a dificuldade com as aulas em casa. E eles até viralizaram na internet. Se eu gostasse a função de professora, eu estava numa sala de aula. Eu tenho um diploma de pedagogia, mas eu não gosto. Eu estou endoidecendo com esse tipo de tarefa. Separe, não sei o que é a sílaba tônica. Eu não sei o que é sílaba tônica, não sei o que é sílaba. Quanto mais tônica, eu só sei da água tônica, é o que eu sei. Para os professores também não foi fácil. Limitados à tela do computador, prender a atenção dos alunos deixou de ser tarefa e virou praticamente uma prova. O que eu mais precisei foi desenvolver estratégias para criar atividades lúdicas envolvendo a língua inglesa para crianças de 3 anos de idade e que atendesse também, que envolvessem as famílias, né? Porque criança de 3 anos, ela não tem autonomia para ligar um computador, para atender um comando. Se existir alguma dúvida da importância do papel do professor na vida das pessoas, eu acredito que essa dúvida ela foi embora. Eu acho que a professora devia ganhar muito bem, igual um desembargador. No fim das contas, foi 10 para todo mundo. Educadores, pais e alunos que tiraram de letra o exercício superação e confirmaram que os professores são fundamentais na formação humana. Feliz Dia dos Professores, muito obrigado por todos os professores que conseguiram fazer o seu melhor para ensinar nós no online e no presencial também, né? Exatamente, um abraço para todos vocês, a profissão que ensina todas as outras, vocês merecem toda a nossa homenagem. Obrigado pela companhia e até amanhã para nossa edição especial emocionante, vai ser demais. Tchau, tchau.